Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui a nossa segunda aula, né? A gente vai, por favor, por gentileza, diga se estão vendo aí a imagem. Sim, Pedro. Obrigado, gente. Uma introduçãozinha de Chico Xavier, só relembrando ele, né? Que fala da irritação. Sua irritação não vai fazer solução nenhuma dos seus problemas ou problema algum. As nossas contrariedades também não vai trazer nada de positivo. Bem como o desapontamento, né? Não faz nenhum trabalho. Se está desapontado, você não vai ter pensamento nenhum para fazer nada. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos dos outros. O seu desânimo também não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem, Chico Xavier. Nossa segunda aula e última, né? Fica aí a prática. A gente colocou no grupo lá a prática sugerindo para quinta-feira, que vai ter uma reunião mediúnica no CECEM. E aí nada melhor do que praticar no estado real, né? A fito, o pessoal está pedindo que não seja nesse sábado, seja no outro sábado, né? Isa está organizando isso aí para passar para vocês. A coordenadora da fito, que é Vera, não sei se ela está aí, teve aí, ela se programou para o curso que realmente a prática não era nesse sábado, era no próximo. E aí, como a gente mudou, né? Ficou os dois cursos e a prática tudo no sábado só, ficou ruim para ela, que ela estava programada em outra atividade dela. Como outras pessoas também. E aí a gente está vendo de colocar a prática da fito para o dia 4 de fevereiro, né? Esse sábado a 8, esse é 4 de fevereiro, se eu não me engano. Gente, fica Eu aí. vou passar mensagem, Pedro. Pedro, só um minutinho. Pode falar, minha irmã. Pode falar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Mensagem para Plácido. Vou passar mensagem para Plácido para ver se no dia 4 a gente pode fazer esse curso com ele. Viu? Não estou entendendo. Quem fala? Dia 4 você não vai estar lá, não? Bom, gente, isso aí vai ser um assunto para a Isa arrumar isso aí. E vocês também, é claro, em comum acordo com todos vocês. Olha, gente, a pedido de Maria Dolores, ela pediu para que eu colocasse o que é espiritismo em todos os cursos. Que fosse até repetitivo, porque não vai ter como modificar o espiritismo que ele está lá. Eu fiz alguns slides aqui, né, a pedido dela, para apresentar para vocês o que é espiritismo. Tem muitos que estão aí, talvez nem sequer saibam o que é espiritismo, por não ter contato com o espiritismo, né? E tem outros como a gente aí, outros que estão aí já na doutrina há muito tempo. Vai ficar um pouco chato, mas nada é demais, né? Tudo é aprendizado. Espiritismo é religião, filosofia e ciência que trata da natureza, a origem, destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Essa é a qualificação da doutrina espírita. Ela é trina, né? Religião, filosofia e ciência. Essa tríplice aí, gente, do espiritismo, filosofia, ciência e religião, tudo que ela fala, ela prova e tudo está ligado na moral do Cristo, na religião. Doutrina espírita ou espiritismo, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, ele fala assim: para designar as coisas novas, são precisos termos novos. Assim, exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentido da mesma palavra. Então, a doutrina espírita, ou espiritismo, né? Como a gente queira colocar, mas o mais correto é a gente chamar de doutrina espírita. Essa linguagem clara, né, que a gente sabe que a doutrina espírita é trina, né? Filosofia, ciência e religião.
Aí a gente sabe que ela iniciou justamente nos Estados Unidos, né? Basicamente lá com alguns fenômenos, né? E aí tem esse livro História do Espiritismo, de Arthur Conan, na mesma época do lançamento do Manifesto Comunista e da efervescência das ideias positivistas e evolucionistas, os espíritos intensificaram sua manifestação, a chamada invasão organizada. Está nesse livro de Arthur Conan Doyle. Quem já leu esse livro aí, gente? Quem conhece esse livro? Ele é bem fininho, mas é super interessante como ele conta a história dessa invasão organizada. Inclusive da Espanha, quando lança o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, né? Ele com 600 e poucas perguntas e respostas, e depois foi relançado como primeira revisão dele para 1012 perguntas e respostas. Mas quando lançou, o rei lá da Espanha, né, mandou comprar todos os exemplares nas bancas e queimou em praça pública, né? A doutrina espírita começou aí também tendo suas dificuldades. As irmãs Fox, Kate Fox com 11 anos, Margaret Fox com 14 anos, Leah Fox casada e namorava com os pais, Reddsville, né, que é um vilarejo situado em Nova York. Essas meninas viram os fenômenos das mesas girantes, né? Veja, gente, que Kate Fox só tem 11 anos. A gente tem aí alguns que estão assistindo o curso, né? A filha de Angélica, por exemplo, deve ter 11 anos, 12 anos. A história das irmãs Fox no YouTube, nesse link aí, vocês encontram, tá no material de vocês, né? Então, em 1854, a senhora Fortier falou ao professor Rivail, né, que é o Allan Kardec, sobre o fenômeno das mesas girantes, que giravam, né, e respondia às perguntas. Convidado a assistir às sessões, fez o estudo e levantou as questões aos espíritos. Começa assim a sua trajetória como codificador da doutrina espírita. Bacana aí, né, gente? E aí vem o Pentateuco, né? Espírita. Céu e Inferno, a Gênesis, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, né? Esses Pentateuco, que são 5 livros, a obra póstuma não conta, né? Mas ela também soma. Mas a doutrina espírita está em cima desses 5 livros. O primeiro livro foi em 1857, contém os princípios da doutrina espírita, né? Que fala sobre a imortalidade da alma. No livro dos espíritos, os espíritos pegaram as 10 leis morais, que a gente vai ver lá na frente, e aí dividiram dentro do livro dos espíritos. Então, a lei de amor, de progresso, de trabalho, destruição, liberdade, está aí dentro do livro dos espíritos. O livro dos médiuns, 1861, trata dos meios de comunicação comum e visível do desenvolvimento da mediunidade. Se você olhar bem de um livro para outro, demora-se 3, no máximo 4 anos, não chega a 4 anos. Aí você vê aí o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o outro foi em 61, 3 anos. E o Evangelho tem lá as boas novas, né? Pegaram as parábolas do Cristo, as mais edificantes de todas elas são, e trouxeram para nós aí, em 64. Céu e Inferno, em 65, faz uma análise da justiça divina, segundo o Espiritismo. Você vai encontrar também aí alguns irmãos que desencarnaram e contam suas histórias, né? Como chegou no mundo espiritual, muito bacana. A Gênesis, que fala da criação da Terra, né? Explica os milagres também, né? Tem muita coisa que analisa também a parte das energias. A Gênesis também, quando eu tive o contato que consegui estudá-la, né? Todos esses livros aí eu já estudei. O primeiro livro que eu estudei foi o Evangelho. Depois eu fui estudar o Livro dos Espíritos. Passei 3 anos estudando o Livro dos Espíritos. E aí fui para o Livro dos Médiuns. Muita dificuldade, na primeira parte do Livro dos Médiuns é muito ruim, porque é muita filosofia. E você já está com a mediunidade aflorada, fica ali um negócio danado. Mas tem uns projetos Manuel Filomeno de Miranda que ele lançou o livro, estudando o Livro dos Médiuns, estudando o Livro dos Espíritos, estudando o Evangelho. Muito bacana, como ele explica, né? Gente, não somos espíritas kardecistas. Não somos espíritas de mesa branca. Não tem nada disso. Nós somos espíritas. Ah, você é espírita kardecista? Sou. Não é isso, está errado. Você é espírita. Alguém já disse que era espírita kardecista aí?
Aqui estão os princípios da doutrina espírita, né? A existência de Deus como causa primária de todas as coisas, a existência dos espíritos como seres imateriais e imortais, a evolução dos espíritos, a reencarnação como processo natural da evolução espiritual, a misericórdia divina, né? A mediunidade como meio natural de comunicação entre os espíritos, a moral cristã como código de ética espírita e a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita não carrega dogma, mas traz esses princípios para que você consiga entender o seu Pentateuco. E aí traz também a questão do livre-arbítrio e fatalidade. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar suas próprias condutas. A lei de Moraes, a gente vê ela bem clara, né? Vem também, gente, a questão da fatalidade. Então, uma brincadeirazinha aqui. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? É nesse caso que vem ser o livre-arbítrio? Existe destino? Até um dia desse ele estava entre nós. Agora ela está... Aí está lá o espírito encarnada. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Desta ou daquela prova para viver. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 851. E a gente vai ver também o princípio da lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton também na física, né? E a doutrina espírita traz esse princípio para nós. Tudo que a gente está fazendo hoje, obviamente, amanhã a gente vai receber na mesma força. Atenuado um pouquinho, porque Deus realmente tem tanto amor por nós que dá essa diminuída nesse peso. Está aí esse pai dizendo para esse espírito chamado Adão, né? Eu te dou o livre-arbítrio, Adão. E eu te dou essa maçã, a serpente disse. Aí Deus fala para ele, você sabe o que é livre-arbítrio, Adão? Ele disse, o que é? Já mordeu a maçã. Já foi, né, gente? E aí estamos nós, é por causa desse cabo aí que fez isso, né? Isso é uma história, né, simbólica da Bíblia, né, antiga. Na verdade, Adão e Eva eram duas civilizações. Não era uma cobra que tinha, só uma cobra. Dos bichos só nasceu uma cobra. E da questão hominal, um homem e uma mulher. E essa mulher nasceu da costela de Adão. Desse homem, né? Veja, gente. Deus tão inteligente, dizendo assim na palavra assim, e a gente entender que é dessa forma. Não é. Aí são duas civilizações, Adão e Eva. Gente, nesse princípio todo da evolução, aí a gente tem a evolução anímica de Gabriel Delany. Eu já li esse livro. Gente, é bacana. Para uma pessoa que faz o passe magnético, e principalmente que trabalha em mediúnica, leia esse livro, adquira ele. Aí ele fala dos princípios inteligentes, se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Evolução anímica de Gabriel Delany, né? Razão, autoconsciência e consciência divina. Então, no princípio, a gente já fomos minerais, passamos no reino mineral para adquirir a atração, depois fomos vegetais para adquirir a sensibilidade, depois passamos no reino animal para adquirir o instinto, e agora estamos no reino nominal, buscando para ser anjo, para ser humano, né? A gente não consegue ser humano ainda, segundo Chico, no livro Roteiro, né? Ô, gente, botei esses passarinhos, eu achei esse na internet, consegui pegar esse bichinho e colocar aí, ó. Gostaram? Adoro pássaro, né? Assim, solto. Vocês estão me ouvindo, gente? Tranquilo. Sim. Estão todos caladinhos, estão jantando, é? Estou sentindo cheio de comida. Sim. E aí, o surgimento do Espiritismo, gente. Vamos ver. Primeiramente, em abril de 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos, como eu falei. Uma obra de transformação social, filosófica e política. Essa época do surgimento da ciência e do estudo da mente. Aí vem o iluminismo, naquela época foi criado o iluminismo, né? Vem aí os personagens daquela época, a literatura, a música estava Wagner, Chopin, Rossini, Bellini, Beethoven. Eles estavam nessa época, viu, gente, do Espiritismo, né? Os pintores Renoir, Monet. Eu tenho um quadro pintado por Monet, espiritualmente, muito bacana. Depois eu vou tirar uma foto e mandar para vocês verem.
Os escritores dessa época também, que existia, né? Victor Hugo, Comte, Stendhal. Comte tem uma literatura muito bacana, gente. Ele fala muita coisa ligada à autoestima, né? Lamartine, Zola, né? Esses escritores são fantásticos. Cientista dessa época, Louis Pasteur, Pierre, Maria Curie, Darwin, Charles Darwin. Lembra da teoria das espécies? Caminhando um pouquinho, nessa mesma época, independência da América americana, Revolução Francesa, Inconfidência Mineira no Brasil. Tudo nesses anos de 1700. O socialismo marxista tem sua origem com o lançamento do Manifesto Comunista, em 28 de fevereiro de 1848. Trazia ideias materialistas que se aproximavam das lutas pela liberdade dos trabalhadores e se distanciava da religião dogmática e declarando-se o óbvio do povo. Até hoje, as suas ideias influenciam muito no material, né? E agora eu vou colocar vocês no jardim, nessas águas aí, trazendo essas borboletinhas. Pare um pouquinho de tomar café e dá uma olhada para cá, gente. Ó. O Espiritismo é a síntese do pensamento da humanidade, fruto do pensamento dos espíritos, e evolui com a evolução da humanidade. E aí, mediunidade. É uma hipótese da ciência contemporânea. A mediunidade é uma função de senso-percepção, como tal precisa de um órgão sensorial, a pineal, uma área cortical do cérebro que capta a mensagem, o elemento do psique que faz o julgamento, e os cristais da apatita que ficam ao redor, e faz uns carocinhos, umas esferas bem pequenininhas ao redor da glândula pineal. Quanto mais cristais da apatita você tem, mais faculdade mediúnica você tem. As ondas energéticas do comunicante seriam capturadas pela pineal do médium, transformando-se em impulsos neuroquímicos. Campo transitor de energia. Gente, a gente aprende na ciência, no corpo físico, nós temos 5 sentidos. Visão, audição, glutação, né? E olfação. Mas a gente tem um sentido agora, que é o 6º sentido, que é o quê, gente? Percepção. Que é da glândula pineal. Tem até um filme aí, né? 6º sentido, né? Lançado em 2008, né? Falando de espiritismo, quando a gente fala de uma tragédia, morre muita gente, como morreu os índios agora, é uma tragédia, né? E aí a gente precisa entender como é que se processa isso. Como é que se processa isso no mundo espiritual, né? Como chegam todos eles, né? E aí vamos aprender um pouquinho o processo da desencarnação. Antes de chegar nesse processo, eu quero mostrar para vocês que você já conhece os centros vitais, né? O coronário que está em cima no meio da cabeça, né? De 1000 pétalas. Ele assimila os estímulos do plano espiritual. O córtex que está aqui do lado direito, né? Coordena aí o endócrino, né? O sistema nervoso. É através desse córtex que também a gente faz a psicografia. Aí tem o chakra frontal, dá em cima da glândula hipófise. O laríngeo da tireoide, está ligado à fala e à respiração. O cardíaco, a emoção e o equilíbrio, dá em cima da glândula timo. O esplênico aí, gente, distribuição e circulação adequada dos recursos vitais, vai dar em cima das glândulas suprarrenais, que está acima do rins. Aí vem o gastro, né, que dá em cima do pâncreas, que absorve os alimentos fluidos. E lá embaixo o genésico, que é o modelador das forças e estímulos do criador, né, que está ligado à glândula aí sexual, a gônada. Emmanuel diz assim, e cita que os espíritos foram instrumento ativo para a reforma que trouxe a ideia de liberdade, no livro A Caminho da Luz. Então, quando os espíritos trazem a doutrina espírita para nós, traz justamente na época que o pessoal estava brigando pela liberdade, né? E aí a gente vai entender um pouquinho desses pensamentos para a gente entender lá na frente a questão da doutrinação. A transmissão do pensamento, como se explica isso, né? A gente primeiro pensa como espírito, vai para o corpo mental, do corpo mental vai para o corpo perispiritual, passa pelo duplo etérico, outro corpo, e vai para o corpo físico, através aí do nosso frontal, que vai lá em cima das questões da glândula pineal, que a gente vai em cima do hipotálamo, do tálamo, que vem a visão, vem a audição e assim por diante. Essa transmissão do sistema de pensamento, a gente precisa do sistema cerebral. E esse sistema cerebral tem os reflexos, os feixes de nervo, né, que vai transmitir as ordens
do espírito ao perispírito. E aí a seção da medula, que ocorre a interrupção, gente, nas costas ali, a medula, né? Provocando desligamento. Se tiver um desligamento aí, a junção de fluido entre a região do perispírito e as partes do corpo atingidas e o cérebro, aí atinge também o corpo físico da pessoa. Se a medula ali tiver interrupção, não há transmissão aí dessa energia do pensamento, também vai chegar, mas você não vai ter força para movimentar aí o seu mata-borrão, o seu corpo físico. E vamos entender então os reflexos, né? Quando a gente pensa, tem os reflexos. A pessoa fala assim: não vou beber muito, porque se eu beber muito eu perco o reflexo. Ou seja, seu pensamento e a sua forma de pensar vai perdendo de forma gradativa e você vai ficando ali para pensar em um pensamento e outro, demora a sua recuperação para um novo pensamento. Atrapalha bastante, né? A gente vai ver que também que na hora da doutrinação, às vezes o espírito está numa condição aí sem reflexo. Você fala e não entende nada. Nós temos na nossa cabeça, gente, um encefalo, né? Que influi todos os processos de perda e recuperação do reflexo. Então, a duração dessa consequência é proporcional ao grau de complexidade da encefalação. Um macaco pode obsediar um homem? Ele não tem um encefalo também, não tem um cérebro? O que vocês acham? Será que a gente pode doutrinar um macaco? Podemos doutrinar um macaco? Eu acho que sim. Ele tem inteligência? Isso tem um sentido, não? Tem espírito? Tem. Tem perispírito? Tem. Macaco tem as forças Eu acredito que sim. vitais, tem os chakras. Tem. Sim. Então o sapo ele pode se comunicar através do gato? O gato pode se comunicar através do sapo? Eles têm encefalo? O gato pode se comunicar através do macaco? E o macaco pode se comunicar através do homem? O que é que vocês acham, gente? Todos esses não têm encefalo? Tem cérebro? E agora, hein, gente? O gato tem cérebro, o macaco tem cérebro, o homem tem cérebro. E o sapo? Tem também, né, gente? E aí vamos fazer uma descoordenação dos animais aí. Quais as consequências da remoção do córtex? Lembra do encefalo que fica do lado direito da gente, que a gente tem a comunicação da psicografia? A influência do órgão encefálico na integração da mente com o corpo, nas diversas espécies animais e o homem, são consequências da eliminação também, que é uma variável conforme a espécie. Nos batráquios, né, e os peixes, a remoção do córtex encefálico não interfere no reflexo nem em sua movimentação. Se você tirar o córtex do peixe, do sapo, não vai ter nenhuma influência na movimentação dele. Nas aves, no cão, se você tirar o córtex dele, haverá consequências são mais graves e traumáticas. Eles não vão ter condição a ave não vai ter condição de bater as asas, voar, o cão não vai latir. No chimpanzé, como no homem, se tirar aí o córtex, a organização encefálica dele aí fica complexa. E o homem, em pouco tempo, ele morre. Veja que os animais não morrem, né? Até chegar na aves e no cão, tem uma questão traumática nele, mas eles não morrem. Mas se você tirar do chimpanzé e do homem, com pouco tempo ele morre. Conseguiram entender o que eu estou falando aqui, gente? Como é importante o córtex, que fica do lado direito da nossa cabeça. Do lado esquerdo fica a glândula pineal. E quando passa a questão do córtex, a gente vai entender um pouquinho do córtex encefálico. Ele é responsável pelo governo dos sentidos das ações físicas do ser, através da união centro cerebral do perispírito ao centro coronário do corpo físico. Ficou claro agora, não? Alguém tem dúvida? Pode falar, gente.
E aí, gente, vamos entender que os pensamentos e os sentimentos, na prática, né, o espírito define antes e vai se manifestar no corpo físico. Se não houver o códice, a gente não tem condição de ter essa comunicação. Também ela se atrapalha. Aqui é um mecanismo do monodeísmo, né? A pessoa está só pensando em uma só coisa. Por exemplo, ontem eu comentei com você que eu atendi um pai que estava com um filho, que fica preso no quarto. A ideia dele é morrer. Só tem uma ideia, ele não pensa em outra coisa, só morrer. E se deixar ele livre com alguma coisa, com um objeto cortante, ele se corta, ele se mata. Entenderam aí, gente? E quando você pega um espírito que só tem uma ideia só, como doutrinar ele, né? Como mudar a cabeça dele? Ele está desencarnado, esse rapaz agora. Vamos supor que ele conseguiu desencarnar. Chegou como suicida. E agora? Então, quando a gente recebe um espírito desencarnado, a gente tem que começar primeiro a escutá-lo, né? Esperar que ele fale. E aí buscar dentro dessa fala dele o que ele quer transmitir, o que está mais dentro dele, seja moral, seja saudade, seja raiva, entendeu? E aí esse pensamento desse circuito viciado dele, né, que vai materializando nele e vai transformando o perispírito dele. Então a gente precisa entender esses painéis apavorantes que os espíritos traz. E você pode e deve substituir esses quadros. Aí você pode usar a ideoplastia, uma ferramenta, pode usar a hipnose, ok? Trazendo ele para a fase de criança, até de adolescente. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de como a gente se desprende do corpo, como a gente vai desencarnar, o que acontece conosco. Na questão 155A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como é o desprendimento. E ele responde: o desprendimento é lento e gradual. Os laços se desatam e não se quebram. Eu tentei aqui trazer aqui algumas coisas para a gente entender. O desprendimento para algumas pessoas pode ser variável, pode demorar, para outros é rápido, para outros são dias, semana, meses, não chega a ter anos, mas chega a ter dias, chega a ter meses. Então a desencarnação depende de um para outro, depende da evolução e do momento que o espírito está se encontrando. E aí vem a questão da descomposição cadavérica, né? Bom, gente, a gente perde as funções vitais, claro, o corpo físico não tem mais sinal nenhum, e é impossível determinar um ponto exato onde está batendo alguma coisa, onde está mexendo alguma coisa. Vamos entender esse mecanismo da desencarnação. Gostaria que vocês mentalizassem e vissem isso aqui que eu estou mostrando para você. Um homem deitado, dentro dele está um perispírito. Eu coloquei o centro de equilíbrio, que é o plexo solar, o centro vital, que está ligado ao gástrico, e o centro mental, que está ligado ao frontal, na cabeça, aí, na glândula epífise, ou ligado ao coronário. Centro mental ligado ao coronário, à cabeça, o centro de equilíbrio ligado ao plexo e o centro vital ligado ao gástrico. São as zonas vitais. Isso tem que estar conectado, gente, senão a gente não está aí manejando mais o corpo físico, estaremos com o perispírito. Tá claro para vocês isso? Posso passar? Ô tio, na hora do desencarne, tem algum chakra que ele é desativado primeiro? Os primeiros chakras que são desativados são os da pálpebra dos pés, né? Você começa a perder o contato com o fogo serpentino da Terra. Começa de baixo para cima. Essa região aqui, ó, daqui para baixo, começa a ficar sem sensibilidade, entendeu? Aí aqui começa o desencarne. Começa sempre pelo centro de equilíbrio. O CE que estão vendo aí. Quem está falando aí, por gentileza? Por exemplo, meu pai
Isso. Começa a desligar pelos pés, ó. Pelo chakra da pálpebra do pé, vai subindo, entendeu? Aí ele para, aí ele não mexe aqui no centro vital, ele vai mexer aqui, ó. A gente tem no livro a desencarnação de Dimas, né, mostrando passo a passo. Intercâmbio de dois mundos, se eu não me engano, é mais ou menos isso aí. Aí a gente tem os cordão fluídico e cordão prateado. O prateado no meio da cabeça, aí no frontal, né, o fluídico ligado, aí basicamente saindo do centro vital nosso, né? E aí a gente começa, gente, pelo centro vital, ok? Porque a gente começou aqui, ó, das pernas. O primeiro que vai ser desligado vai ser o centro vital, ok? Sai aqui um vaporzinho, vai sair um vapor leitoso, que é a formação do perispírito. O perispírito já está formado, né? Ele vai sair da ligação dele com o corpo físico. Porque o duplo etérico, que é a energia que faz essa ligação, está saindo, está extirpando do corpo dele. E aí desliga o centro vital. E vai subindo, tá vendo? Começa dos pés para cima. Vai para o centro de equilíbrio. E aí se desliga também o centro de equilíbrio. Vai desligando. E por último, o centro mental. Quando desliga aqui, o espírito vai dando a forma do corpo perispiritual, que é igual ao corpo físico, só não tem dente e língua. A única diferença do corpo perispiritual para o corpo físico é que ele não tem dente e língua, né? E nós também não temos sexo. A gente mantém as impressões do sexo que nós estávamos, masculino ou feminino. Né? Dúvida aqui, gente? Não. Tá aí o corpo espiritual ou perispiritual. Ou perispírito, como a gente queira falar. Tá vendo ele formado aqui já? Fica mais ou menos 40 centímetros, gente. Tá aqui para cá, ó, a distância. Essa distância. Depois da morte, gente, quando a gente desencarna, a gente chega lá, fica realmente, dá um zero, né? Os 3 dias em zero aí, fica meio confuso para muitos, depende da evolução de cada um. Aqui André Luiz chegando no mundo espiritual. E aí vem toda a questão da culpa, toda aquela questão que a gente fez, deixou de fazer, é o ranger de dentro, né? Para alguns, né? A gente pode ir para o inferno, como diz, né? O inferno não existe, mas em algumas religiões falam dele. É onde estão as pessoas com desequilíbrio moral, né? E outras coisas mais. A inteligência ainda é perversa de muitos espíritos que estão aí buscando a reeducação. Nesse livro, esse livro é até de André Luiz. Eu vou lembrar daqui para lá o nome dele. Inferno se torna dessa maneira imenso, como um cárcere no hospital. As pessoas ficam nessa situação difícil. Pode ir para as zonas purgatórias, como diz na Bíblia, né? Para a gente aqui, para o umbral, né? Umbral grosso, umbral médio. É o pensamento com força criativa e aglutinante, né? A criatura ali fica plasmando as imagens. Olha, bicho, tá vendo? Forma de bicho mesmo, tá assim. Eles são seres humanos, tá vendo? E aí fica alucinada pelos remorsos e começa a marchar nesse lugar seco, úmido, fédido. E aqui, gente, pela misericórdia divina, tem uns pássaros grandes que ele começa a comer esses miasmas, que são os pensamentos densos do espírito que está aqui desencarnado nessa região. Vamos entender aí as leis morais, as leis naturais, que são as leis da adoração, de trabalho e reprodução, que eu falei um pouquinho. São 10 leis. E para que nós entendamos essa lei, a gente precisa trabalhar algumas coisas na gente. A gente precisa trabalhar o nosso medo, a droga, né? Ah, mas eu não pego droga. Não sei. O que você está comendo de químico? O álcool, né? A ansiedade, a angústia, a fraqueza, a inveja, a preguiça, a ignorância, a luxúria, o ciúme. Alguém tem isso aqui? Tem alguma coisa dessa aqui? Identifica alguma coisa dessa? Se identifica, tem que trabalhar essas leis. É isso que está aqui dentro. Ó. Para sermos livres, é necessário vontade e esforço. E aí, gente, vem a nossa reencarnação. Nascemos em vários planetas, hoje estamos na Terra, né?
repetindo na Terra aí, né? E a encarnação é a misericórdia divina, né? Tá aí você chegando em um novo corpo, pai e mãe, raça, pátria lá e a parte da hereditariedade, né? Aí influenciando, né? Nesse espírito, né? Vai vir no corpo físico e as novas experiências dele, né? A gente vai trazer aí, gente, nessa situação, né? Até aqui, gente, relembrando a doutrina espírita, a gente vai agora para o curso do esclarecimento, ok? Até a parte espiritual do espiritismo, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa para acrescentar também? Eu peguei essas partes aí e coloquei, né? Não sei também se Maria Dolores vai gostar disso, mas tenho certeza que sim. Vocês gostaram, né? Aqui é o mediúnica, gente. O consulente, o médium, a equipe espiritual e aqui é o doutrinador. São em 4 mãos, tá vendo? É só um sentido figurado. Kardec diz que o perfil do dialogador ou do esclarecedor lembra-se sempre dessa oportuna orientação de Kardec. Veja aí, gente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-lo ao arrependimento e apressar-lhe o progresso. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 254, questão 5. Kardec traz isso para nós no Livro dos Médiuns. Como faz para doutrinar? Primeiro, confiar na espiritualidade, ter conhecimento básico do processo de desencarne. A gente viu o processo na estante, né? O basicão. Ter conhecimento básico vivendo no mundo espiritual. Ser ágil nas ações instruídas pelo anjo protetor. Você tem que estar conectado, ele vai dar as ações para você. E outros que a gente vai aprender aqui na frente, tá bom? O que eu devo falar, Pedro? A verdade. Não minta para o espírito. Se você não sabe responder, fique em silêncio. Ouvir antes de falar, pergunte. E ter a sensibilidade para esperar o momento certo para falar. Manter a esperança e respeitar as metas realistas. Planejar a conferência familiar e lembrando que você não está melhor do que ele. O médico precisa ter a intuição. Essa ligação com o seu mentor é primordial. E a intuição ela se divide em empática, intuição sensorial e intuição premonitória. Isso a gente vai ver, gente, também falando no Poder da Intuição, na revista super interessante. Eu peguei isso aqui e trouxe para um curso que eu tenho em 2018, foi 2019, achei esse slide e coloquei para vocês. Olha como é bacana as considerações. A gente tem que ter amor, porque trata do outro como gostaria que você fosse tratado. Tolerância, ouvir depois fala, né? Entendimento, conhecer o problema do outro, esclarecer. Humildade, entender que você não está na condição melhor do que ele. Perfil do comunicante, gente, desse que a gente vai orientar. Kardec, no Livro dos Médiuns, 8281, fala que a comunicação que se obtém dos espíritos muito elevados ou dos animais grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação da prática da grande e sublime verdade, cuja teoria dos espíritos superior nos ministros. Livro dos Médiuns, item 281. Depois vocês pegam o Livro dos Médiuns e veem esse item, tem mais detalhes, tá bom? A gente tem que entender essa escala dos espíritos, né? A classificação dos espíritos. Está no Livro dos Espíritos, questão 100. O de primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, os bons espíritos. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Veja que a gente tem aí, na primeira ordem, só uma classe. Na segunda ordem, nós temos 1, 2, 3, 4 classes. A classe segunda, terceira, quarta e a quinta classe. Está aí os benevolentes. Então, na terceira ordem, temos espíritos perturbadores, neutro, terceiro sábio, espírito leviano e espíritos impuros. Vocês acham que você se encaixa em que classe aí, gente? E em que ordem de espírito? Alguém se encaixou aí? Alguém está na primeira ordem aí? Não conseguiram se encaixar ainda não, né, gente? E aí o doutrinador, ele precisa ser tolerante. Aí está o médium comunicante, está ali com a ligação fluídica, né? E o cordão prateado, no seu chakra aí, né? No CM, né? Diretamente aí nessa comunicação aí, é buscar compreensão na fonte da alma, plasmando para ele a paciência, o amor, o esquecimento, né, do mal dele. E aí começa esse diálogo aí de você com esse espírito.
Ele pode trazer da doutrinação a família dele, o lugar que ele nasceu. Aí você precisa buscar adaptar esse à condição espiritual, que tudo isso ele pode reencontrá-lo, né? A gente precisa ser cordial, gentil, tratar o espírito comunicando de forma natural, gente. E a empatia, ficar no lugar do outro, né? Se for um espírito perturbado, se o espírito revelar muita perturbação, envolver ele nas energias dispersivas do passe, da prece ou de ambos. Dispersiva, não é doação, viu, gente? Dialogar com bom senso, bondade, clareza, né? E aí prestar atenção na natureza desse espírito e ver o que está falando para ele, ou perguntando, né? Não buscar aí alguma disputa, fugir das disputas. O médium também, psicofônico, está lidando com a comunicação, ele também pode ajudar nessa doutrinação. As comunicações de assustadores, gente. Tem espírito que vem e diz, eu vou lhe pegar, você daqui, vou lhe pegar, você vai ver. Fica assustando aí o doutrinador, né, o esclarecedor. Aí você também pode ter uma comunicação de um suicida, né, que vem ali sofrendo, você fica assustado com aquilo. O ovoide, né? E aí um suicida, um ovoide não deve falar mais do que 30 segundos. Ó, gente, é muito sacrificante para o médium uma presença dessa no campo dele. Não induzir direto ou indiretamente os médios a receber aquela entidade. Às vezes o doutrinador está ali e quer induzir, né? Utilizar a indução hipnótica ao desencarnado comunicante. Botar ele para o sono, você vai dormir, entendeu? E assim por diante. Se for um espírito que está lá agressivo, muitas vezes as pessoas aplicam até injeção nele, né? Aí é a ferramenta da endoplastia. Posso dizer que o pai e a mãe estão presentes. É importante considerar que a conversa fraterna tem que ser verdadeira, viu, gente? Você não pode ficar mentindo para os espíritos. Então, você não está vendo pai e mãe de ninguém, não diga isso. Diga para ele. Você percebe alguém aqui onde você está? Está vendo alguém? Se o espírito dizer assim, estou vendo as pessoas aqui, então elas estão aqui para te ajudar. Fique tranquilo. Gente, Jesus fazia muito isso, ó. E ele disse para nós, o mal é o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o espírito. Diz que o mal é o que sai da boca. Então veja o que você vai falar para as pessoas, né? Estão ali desencarnadas. Sempre o carinho é o medicamento necessário, tá vendo? Golpear uma ferida com amor, com a caridade, é converter uma legião, uma moléstia naquela pessoa. E aí a gente precisa ter esse reflexo. Não opor o ódio ao ódio. Você não vai operar essa destruição aí, vai ficar discutindo com o espírito, revidar na mesma base. Se a conversa virar duelo, você pare, chama o coordenador e diz, meu irmão, aqui o negócio ficou feio. Ele está me acusando, não estou gostando que o espírito está falando comigo isso. Você pode também entrar em prece, chamar o seu mentor e o irmão encaminhar esse espírito. A gente pode utilizar de alguns argumentos, né, gente? E aí, pode dizer para o espírito também, meu irmão, o tempo se esgotou. A sua oportunidade agora será uma outra oportunidade. Você deixou de aproveitar a sua oportunidade. No livro Diálogo com as Sombras, né, de Hermínio Miranda, no capítulo 29, fala muito bem da doutrinação. Aconselho vocês também a dar uma lida nesse livro. Pedro, eu posso utilizar da oração? Pode, ajuda muito, gente. No livro Desafio e Possibilidade, da página 250, né, de Carlos e Vera Campetti, traz que a oração pelo doutrinador, ou por outro componente do grupo, ou ainda pelo próprio assistido, é elemento fundamental. Os passos funcionam sim. Tem que saber quando é que você vai trabalhar o dispersivo ou doação. Sou passista, Pedro, posso utilizar? Pode, não tem problema nenhum. O Diálogo das Sombras até fala que você pode utilizar o passe. E aí, gente, como é que funciona isso? Coloquei os quadrinhos só para a gente entender aí. O nosso mentor, aí o espírito encarnado somos a gente. O espírito está ali, né? E aí a gente precisa primeiro ter a cordialidade, de baixo para cima, envolvendo ele aí na sua calmaria, né? E você vai ouvindo ele e ver qual a técnica que você vai utilizar. Não esquecendo que o seu mentor está agora conectado com você. Está conectado com você. E ele vai orientar esse espírito desencarnado. Ele pode aceitar ou não.
Nós queremos que ele aceite, a gente quer fazer sempre, não pode perder uma doutrinação, a gente quer logo esclarecer todos os espíritos e todos eles aceitem, fique logo bem. Ó, meu irmão, é bom para você, aceite. Não é fácil, gente. De uma hora para outra a gente esquecer uma mágoa e um problema, né? Em que momento eu começo, Pedro? Só uma revisãozinha para vocês, no momento que for necessário. Você pode usar uma conversa de hipnose, para esse espírito, trazer da fase velha para a fase, ele aí ainda bebezinho. Você pode usar a hipnose para isso. Como é que eu faço isso, gente? O espírito está lá, raivoso, né? E aí eu coloco na frente dele, aqui tem um pêndulo, meu irmão. Olha para esse pêndulo. Esse eu não quero olhar, olha para o pêndulo. Está agora trazendo você para essa situação. Você agora é esse jovem aqui. Olhe nesse espelho e olhe o pêndulo, tá vendo? Vou tirar o pêndulo e vou colocar esse espelho. Você é esse jovem agora aqui, ó. Você é essa criança. Você é esse bebezinho. Olha aqui, ó. Sua mãe cuidando de você agora. Está amamentando você. E o espírito vai nessa hipnose aí. O espírito cheio de bicho no corpo, a gente vai falar com ele e vai pedir à equipe médica, o irmão está colocando um remédio, está tirando todos os bichos do seu corpo. Ah, pelo amor de Deus, tira isso de mim, tira isso de mim, o espírito chega atordoado, né? O espírito, né, gente, que está ali como mendigo, né, no mundo espiritual, pedindo ajuda, clamando, né? Tem muitos. No livro Nosso Lar, até no filme, você vê aquele espírito, né, uma enfermeira, cheio de espíritos obsessores, né, que ela foi uma enfermeira que trabalhou numa clínica de abortamento, né, e eles estavam ali cobrando, e ela gritando, e André Luiz não viu que ela estava ali com essas entidades. Pedro, e agora, como deve fazer? Trouxe algumas coisas para vocês, para a gente começar a entender. Um autista, gente, ele tem um pensamento cristalizado, naquela forma que ele se encontra, criança. Aí tem que começar a trazer ele para a brincadeira, para a educação. Sempre trazer um objeto para ele. Ah, meu irmão, uma bola. Você gosta de bola? Você gosta? Aí você traz um objeto. Depois você fala assim, olha, eu vou levar você para a escola. Você quer ir para a escola? Ele vai dizer que quer ir para a escola. E até você trazer ele para a forma de hipnose ou da ideoplastia, colocando ele numa condição melhor. Você já cresceu, você agora é esse adolescente. Dúvida aqui, gente? Esse espírito chegou e disse que tem uma aranha na cabeça dela. Já está gritando. O médium está aqui, abrindo a boca aqui, mas não está gritando. É claro que a comunicação ele vai filtrar. Esse espírito está com essa aranha na cabeça dela. Como intervir agora como doutrinador? Você não está vendo a aranha, está dizendo que tem um bicho na cabeça dela. O que é que você faz? Alguém pode me dizer? Todos dormiram, foi, gente? Você pode conversar com o espírito e dizer que você está tirando a aranha. Ela fique tranquila que você está tirando a aranha da cabeça dela. Mas o pensamento está cristalizado. Está cristalizado. Ela está vendo o bicho na cabeça dela comendo mesmo ali. E pode ser que o bicho é de verdade mesmo, gente. E aí? Como intervir nesse ataque espiritual? O médico está ali agoniado, né? E você vendo aquilo ali. O que é que você faz? Você pode usar um veneno, usar um remédio. Você pode colocar alguma coisa na cabeça dela para tirar esse bicho. Como é que você faz? Ela está com medo de botar a mão na cabeça. O bicho da minha cabeça, tem um bicho na minha cabeça. Você fala o quê? Primeiro, acalmar o espírito, né, gente? Calma. Já vamos tirar esse bicho aí em você. Calma. E tire logo, tire logo, tire logo, tire logo. Aí você tem a calma, já estamos tirando. O irmão está aí já soltando. Fique calmo que ele não conseguiu aí ferir você. E aí o espírito vai sentindo que os irmãos vão tirando realmente. E ela volta para a condição normal. Eu coloquei na apostila nessa aula de hoje, gente, esse espaço para vocês construir depois, amanhã. Izzy falou comigo, já eram umas 4 horas, eu tinha saído
Eu estava voltando para até arrumar aí para mandar para vocês. Acabou, era para sair cedo, porque eu queria que vocês descrevessem o passo a passo da doutrinação. Um espírito suicida, né? Ele chega ali, ainda preso, com o pensamento cristalizado ao suicídio, acorda, sem ar, ou atordoado, com a barriga cheia de remédio. O que é que você diz, gente? Primeiramente, você tem que quebrar o pensamento cristalizado dele. Meu irmão, você não está mais lá. Você está agora no CECEM. Você está aqui agora na casa de caridade, como você queira chamar a sua casa, tá bom? E aí, o espírito, dê a mão para o médico, os médicos que estão aqui vão te ajudar. Você vai dizer para ele que ele morreu? Ainda não é o momento. Ele vai vir outras vezes para ser doutrinado. Aí, gente, as consequências, porque o espírito chega ali com os tormentos ali, recordando o pesadelo, né? E vem com as lesões no perispírito. Gente, é muito ruim chegar como suicida no mundo espiritual. E essas lesões no perispírito, a gente vai reencarnar em outra existência com essas lesões. Estudo de caso, gente. Esses espíritos no formato de peixe, tá vendo? A gente teve a oportunidade de doutrinar e apareceu esses espíritos pra gente, os irmãos, nessa forma de peixe. Porque o perispírito tem uma propriedade chamada plasticidade, né? Todos vocês já sabem. Esses espíritos estão na região umbralina grossa, estão subindo para a região onde nós estamos. Tem pessoas, gente, que ficam magérrimas, né? Emagrece, come de tudo, faz tratamento, mas não engorda mais não, fica só magra. Se você fazer uma pergunta para ela assim, minha irmã, você sente a boca com gosto de sangue? Se ela responder que sim, você pode ter certeza que esse espírito está perto dela. Está atacando ela à noite, sugando as vísceras dela do corpo físico. Então você que está gordinho aí, que quer emagrecer, é só mentalizar esses espíritos aí que ele vai comer as vísceras todas. Vai ficar magrinho, sem precisar de regime nenhum. Alguém quer? Não, muito obrigada. Brincadeira à parte, né, gente? Na verdade, é muito ruim. E eles querem comer todas as vísceras. E vai na parte gástrica até chegar em cima aí no pescoço, tá vendo? Até chegar na cabeça para comer o seu cérebro. E aí a criatura vai para o mundo espiritual. Como doutrinar esse espírito, gente? Olha, eu lembro que uma vez eu falei lá, a gente estava na mediúnica, e alguns doutrinadores ficaram meio perdidos. Gente, se ele está nesse formato aí, é um formato cristalizado? Não é isso? Mente cristalizada. Você tem que quebrar isso dele. Como você vai quebrar dele? Primeiro, vai colocar um espelho para ele ver ele mesmo, né? Meu irmão, olhe para você aqui. Olhe para você. Olhe nesse espelho. É você esse aqui? Ele vai dizer que não. Primeiro, ele não fala, né? Ele só fica aí como se fosse respirando, né? Esses espíritos não falam. E aí você vai dizer assim, ó, você... Aí começa a fazer a sessão de hipnose, né? Você é essa pessoa aqui, ó. Veja, sua cabeça, você tinha cabelos, tá vendo? Você tinha esses braços, esse corpo. E aos poucos ele vai modificando o seu perispírito, vai moldando, né? Porque a gente sabe que tem a tangibilidade, tem a plasticidade, que são as faculdades do perispírito. O perispírito dele já está todo danificado, né? Pelo formato que ele já está. Mas fica mais ou menos no formato aí, como se fosse um ovoide, né? Dúvida aqui, gente? E aí vai, oferece para ele um copo com água, ele não vai querer, que ele só quer sangue, ele só quer vísceras. Você oferece um copo com água, diz para ele, toma essa água, vai te fazer bem. Dúvida, gente? Chega um bêbado na mediúnica, você é o doutrinador. Eles me dêem uma cachaça aí, eu quero uma cachaça. Você fala o que para ele? Toma cachaça, é isso? O que é que você fala para ele? Primeiramente, dizer para ele, ó, você está aqui no hospital. E ele disse, porque eu não estou doente, eu quero a cachaça, eu quero ir para o bar. Não, você não precisa mais ir para o bar, você está aqui porque você está muito doente. E você pode morrer se você ficar lá.
Se ele souber que está morto, ele vai dizer para você, olha, eu estou morto, não vou morrer mais. Se não, ele vai dizer para você, não, não quero morrer não. Então fica aí que o médico vai atender você. Olha os médicos chegando aqui, o médico, tá bom? E aí vai orientando o espírito. Gente, eu vou dar uma paradinha por aqui, porque tá ficando muito ruim para mim sem eu ver vocês, né? E aí fica ruim, vocês também não estão perguntando nada, né? O espírito endurecido, né? Então tá ali com o pensamento cristalizado, com muito ódio, a gente tem que quebrar isso. E aí a gente pode usar a técnica para esse irmão endurecido aí, usando justamente a ideoplastia, né, para ele. Primeiramente, você mostra o espelho para ele, com hipnose também, mostrar como é que ele está, ele não vai achar muito legal, e aí você começa a colocar ele e as fotos deles. Vem aí o capa preta, né? Primeiro você vai fazer o que com ele? Vai tirar o chapéu e a capa. Ó, o irmão está tirando o chapéu e a capa sua. Porque você não está desencarnado, você está encarnado. Você pode falar, olha, o irmão já tirou a tua capa e o seu chapéu. Se você quiser fazer essa posição, você pode fazer lá, manifestando na cabeça do médico, tirando o chapéu, como fosse tirando o chapéu, tirando a capa do espírito. E você agora não tem mais poder. Esses espíritos, gente, recebem com prêmio, capa e chapéu quando separa casal, quando leva alguém para o suicídio, para a droga e assim por diante. Aí tem os estudos aí dos espíritos ovoides, tá vendo? Os ovoides parecendo uma bola. Olha quantos ovoides aqui, ó. Esses espíritos aqui, ó, de luz, estão resgatando eles para fazer a comunicação. O ovoide, gente, eles guardam muito o ódio, o rancor, a vaidade. Eles detonam o perispírito, morrem pela segunda vez. Eles negam a existência de Deus. E aí é muito difícil isso, gente, para eles. Parecido com o ovoide também, né? Com aquele espírito do peixe, formato de peixe, né? O opositor do espiritismo são líderes de falange, né? Eles vêm brabo, diz que vai fechar o centro, vai acabar com tudo e assim por diante. Você não vai discutir com ele. Você vai simplesmente dizer, olha, você já dá uma olhada no centro. Será que tem algum parente seu aqui sendo tratado? Olha aquela maca lá. Consegue ver? Vê se aquela mulher ou aquele homem que está ali. Porque vai ter as orientações do seu mentor também, né? Estou falando aqui que já aconteceu comigo isso. E aí, gente, a nossa terra maravilhosa, azulina, a gente está hoje nela, podemos estar amanhã em Júpiter ou Saturno, mas nós estamos nela. Essa terra que antes, na gente fala assim, antes que a terra existisse, mundos haviam sucedido os mundos, né? E quando a terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais. E todos os graus de adiantamento, desde aqueles que nasciam para a vida até aqueles que toda a eternidade tomaram lugar entre os puros espíritos. Então, o mundo espiritual já tinha a formação antes da Terra formar, e a bola de fogo era a Terra aqui, até esfriar e ter toda essa parte. Na Gênesis a gente vê essa parte toda aí, viu, gente? Além de que foi falado, existe algo a fazer, gente. É só ter o coração prometido, né? A gente vai voltar para vocês, que eu estou vendo que é o melhor a gente olhar teto a teto e a gente começar a discutir melhor o que foi trazido para vocês. Fica melhor dessa forma. Gente, e aí? O que é que vocês me falaram? Qual dessas entidades que ali eu falei, que vocês olharam, se tinha dificuldade de doutrinar elas? Todas. Bota o microfone lá. Dificuldade? Sim. Por exemplo, o capa preta, você dizer para ele que o irmão tirou o chapéu dele, tirou a capa dele, ele não tem mais poder. Você começa por aí. Porque ele se acha poderoso por conta da capa e o chapéu, né? Esses capa preta, eles separam casal, gente. Eles influenciam a pessoa para droga. E aí, quando ele leva uma pessoa para droga, ele ganha a capa e o chapéu. Depois, se ele influenciar mais outro, ele vai ganhar um soldado. Se ele botar uma pessoa por suicídio, ele ganha mais um soldado. E assim vai. As sombras, gente, se organizam nesse sentido, para ir de contra Jesus. E se for uma mulher grávida, desencarnou grávida, ela está com a barriga grande no mundo espiritual, né, o perispírito lá, mostrando, porque é o mundo do pensamento, ela está com a barriga, o perispírito tem a plasticidade, e ela se sente grávida, realmente. E aí?
Como falar para ela que ela está desencarnada? Como falar para ela que talvez até o espírito, o filho dela nasceu, a filha nasceu e ela desencarnou durante esse parto? Como falar para essa mulher? Vamos supor que seja uma amiga sua, ela foi ali na sua gestação, mas aí o filho ou a filha nasceu morto. Aí você encontra ela no hospital. O que falar para ela? Você está vendo que a gente sozinho não trabalha, a gente tem que ter o nosso mentor, gente. É por isso que toda doutrinação a gente tem que ficar antenado e conectado com o nosso mentor. Senão a gente vai se perder durante a doutrinação. Então, se eu estou aqui agora e o Espírito está lá, e eu não sei falar para ele, paro, dou uma inspirada ali e falo meu pensamento. Meu irmão, me ajude, que eu não estou conseguindo dizer nada para ele aqui. Não sei para onde eu começo. No CECEM, eu, pela vidência, né, e também pelos espíritos que estão ali, que ficam me falando, que naquele momento vão trazer os suicidas, eu falo para os médios e para os doutrinadores que naquele momento vai ser suicidas, né? E aí vem os suicidas, não é assim? Porque a mediúnica ela é organizada, não vem de qualquer sorte, né? Os espíritos estão ali organizando, né? Então, para o doutrinador, ele vai saber mais ou menos que ali são suicidas e como tratar esse suicida. Tem que demorar mais ou menos 30 segundos, tem que ser rápido, a não ser que esse suicida já está numa fase de libertação. Aí você pode demorar um pouquinho na sua doutrinação. Uma doutrinação demora em torno de 5 minutos, gente. Normal de 5. Se chegar a 10, já está um pouquinho acima da média, né? Mas, geralmente 5 minutos de conversa até 10 minutos tá bom. Passou de 10, aí já está fugindo um pouquinho da situação. Tem doutrinação que a gente pode passar até 15 minutos. Então, qual a pergunta de vocês? Já podemos doutrinar quinta-feira? Na prática não demora nem 5 minutos, né? É uns 5 minutos, em média 5, 10 minutos, né? Só os suicidas, gente, e os ovoides, quando vêm, né, esses espíritos na forma de peixe, que o médio, que o espírito, o doutrinador tem que ser hábil para encaminhar o espírito, né? Pode falar, Elaine. Pode falar, Fátima. Não, quando eu achava assim, eu estava com coordenação, e acho que comecei a preocupar, eu achava que não era tão difícil. A mãe disse, eu acho que é a coisa mais difícil da ser mais difícil é a comunicação. Realmente, eu vejo que tem realmente essa conexão com o vivo, principalmente nos experienciando, principalmente com o passarinho que a gente vai estar percebendo esse melhoramento, está sendo conexão com o vivo. Você já trabalha com doutrinação, não é isso, Fátima? Então, a sua dúvida é se vai demorar ou não, como fazer, né? Não, é assim, no caso, por exemplo, se eu comecei a doutrina do Espírito, a fazer esse curso, eu tropecei, realmente, vai nos auxiliar muito, isso que eu acho que é o nosso realmente está em conexão comigo. Tá bom, gente. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma simulação aqui. O irmão tá aqui do meu lado. E eu vou conversar com ele, né? Tá certo? Vou tentar conversar com ele. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que eu estou numa mediúnica, tem uma corrente magnética, eu estou interligado,
E eu tenho que manter-se em prece, tenho que manter ali ligado com o meu mentor. Porque se eu ficar aqui, o espírito da comunicação, através do médico que eu estou esclarecendo esse espírito com ele, né? Através dele, né? Ele também está esclarecendo, que ele ajuda também. Aí o médico não está dando comunicação agora, aí eu estou ouvindo o que o outro está fazendo ali, estou olhando para o outro ali, pegando o celular, olhando o celular. Eu posso fazer isso na mediúnica? Não, né, gente? Você vai fazer aquilo ali a primeira vez, o coordenador vai tirar você da mediúnica, os espíritos também vão pedir para ser tirado da mediúnica, que você não está levando a sério um trabalho tão sério que é o trabalho da mediúnica. Então, o irmão está aqui, esse irmão está me dizendo aqui, não sei se vocês estão vendo ele, eu vou só trazer ele para cá um pouquinho mais, para que vocês vejam, né? Estou saindo aqui de lado, né? Trazendo para cá não, ele está aqui. Vocês conseguem ver? Esse irmão, ele é negro, ele está me dizendo que ainda é escravo, está com as correntes nas mãos, presa, e ele aqui está me dizendo que vão matar ele. Vão me matar. O que é que você fala para ele agora? Eu tenho que estar concentrado com o meu mentor, né, gente? Não existe uma receita básica para uma doutrinação. Existem caminhos que eu mostrei para vocês aqui, caminhos para você começar uma doutrinação. Mas a doutrinação, cada espírito, seja suicida, todo suicida não tem a mesma doutrinação, não, gente. Tem um caminho para começar a doutrinação com suicida. Tem um caminho para começar com a doutrinação com ovoide. Tem um caminho para começar com os espíritos endurecidos. Tem um caminho. Mas não é uma receita de bolo, entendeu? No caso do irmão aqui, ó. Ele ainda está como escravo. Chegou outros aqui. Estão aqui passando na porta. O irmão está deixando vir aqui para que vocês vejam, né? E a gente comece aí essa doutrinação. Eu estou pedindo para ele ficar como? Calma, calma. Nós estamos aqui para te ajudar. Ninguém vai fazer mal a você. Porque tem alguém que fez mal a ele, gente. Está preso na corrente. Ele está preso. A garganta dele aqui tem uma argola e 2 argolas nas mãos dele. A corrente faz isso, ó, prendendo na mão com o pescoço dele. Consegue entender aí, já que vocês não estão vendo ele? Ele está escravo ainda, né? Porque a mente dele está cristalizada, o pensamento dele está cristalizado ainda naquela época da escravidão. Percebe? Estou pedindo ele aqui mais calma, porque é uma aula. E eu estou pedindo para o irmão agora soltar as correntes dele. O irmão está soltando as correntes dele. Calma. O espírito está do seu lado aí que ele trouxe, vai soltar suas correntes. Tenha calma. Ele está numa condição que ele precisa tomar banho, ele precisa comer, não precisa? Ele está numa condição ainda que está necessitando isso, gente. Está magérrimo aqui, ó. O cheiro também, ó. O odor dele, o corpo. Ele está chegando aqui. Aí eu estou falando para ele que o espírito está soltando as correntes, está soltando. E eu estou pedindo para ele aqui que vai ser levado para tomar um banho, arrumar o cabelo dele, a barba, e depois ele vai conversar com a gente, tá bom? Estou falando isso para ele aqui, ó. Mentalmente falei com ele, mas estou falando para vocês aqui no curso. Veja que soltaram já as correntes dele e ele está sendo encaminhado para tomar um banho, arrumar o cabelo e se alimentar. Ele precisa, a comida aí é plasmada, né? Já foi levado, né? O que passou na porta ali, ó, deu um barulho agora enorme ali na porta. Esse já vem endurecido, ó. A gente está trazendo ele aqui. E ele vem amarrado, ó. Está amarrado. Bravo, xingando a todos nós, a vocês também. E dizendo que vai pegar vocês todos aí. Estão com medo? Posso soltar ele?
Posso soltar ele, gente? Pode. Veja, o escravo, o irmão que estava vindo na forma de escravo, estava muito sofrido. Soltei. Não trazia mal nenhum, não trazia situação nenhuma contra a gente. Mas ele está dizendo que vai acabar com todos vocês. Quer que solte ele? Não. Você não deve soltar, viu, gente? Ele já vem amarrado, bravo. Você diz assim: quem amarrou ele que vai soltar ele. Entendeu? Calma, você vai acalmar ele. Estou pedindo para ficar calmo, porque a gente está aqui para ajudá-lo. Por incrível que pareça, ele vai dizer que não quer ajuda de ninguém, que ninguém nunca ajudou, e todo mundo que ajuda ele quer alguma coisa em troca. Está dizendo isso. Estou pedindo novamente calma, e que ele perceba que ele hoje vai pelo menos ter um momento de paz. Estou dizendo para ele. Porque o mentor está conversando com ele, e o guia também está falando com ele aqui. Ele está ficando mais calmo, ele está aceitando ajuda, mas disse que quer que a gente ajude ele. Porque tem uma pessoa que estava lá, que ele estava obsediando, ele quer que a gente vá lá, todos nós, obsediar esse espírito, essa pessoa lá encarnada. E aí, vocês estão afim de ajudar ele a fazer a maldade? Ele está dizendo que vai ajudar vocês aí, com qualquer pedido que vocês precisarem. Ele vai ajudar você. E aí? Não é uma coisa em troca? E aí, gente? A gente não vai entrar nessa, né? Nem no duelo para brigar, nem também para receber nada que os espíritos estão trazendo para a gente. Estou falando para ele que não tem necessidade disso. Que no momento que tem necessidade é ele. Ele é que tem necessidade. E que a gente agora vai ajudar ele. Ele está pedindo para soltar as mãos dele aí. E as pernas. Eu estou dizendo para ele que quem trouxe ele amarrado é que vai soltar ele. Que eu não sei desatar esses nós aí. Não sei. Não estou desencarnado. Então, ele está saindo agora do campo. Ó. O irmão está levando ele. Vai conversar com ele à parte. E lá deve soltar, tirar aí os cordão magnético que colocou nele. Até o momento, gente. Dúvida? Tio, tem uma criança perto de você? Tem. Eu tô vendo porque ela olha pro vídeo, corre, volta, corre. É um autista. Olha. Agora, tem uma menininha que está do meu lado aqui, uma moreninha também. Ela é amiga, esse espírito aí, menino, é amiga, ele é amigo de Cecília. E ela disse que queria ser minha filha, né? Só faltou encontrar a mãe. Aí, onde Cecília vai, leva um monte de menino com ela. Tá com ela, brincando. Pedro, o Lagindo estava próximo de você também, não estava? Com certeza, ele tá trazendo outro espírito aqui para esse treinamento, gente. Estou vendo ele aí. Tá trazendo outro espírito para o treinamento. E olha que o espírito vem. Olha, gente. Ele vem com a capa e o chapéu preto. Quem é ele? Capa preta, né? Tá aqui. Pronto. Ele está tranquilo? Ele quer sair daqui. Quer que libere ele. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente? Pedir para o irmão tirar o chapéu e a capa dele, né? Não é isso? Ou você vai tirar o chapéu e a capa dele. Você pode também tirar o chapéu e a capa dele. Você também pode fazer isso. Olha, estou tirando seu chapéu e sua capa. Pronto. Pode fazer isso. Estou me dando um choque agora. Pode fazer isso. Cada caso, como a gente viu aí, cada caso é um caso. E um detalhe que eu acho que é muito importante a gente observar é também a sensibilidade do médium. Porque um médium que recebe suicida, por exemplo, Recebe não, dá a comunicação. a mesma situação de uma forma totalmente diferente. Depende muito da sensibilidade do O médium. médium ele vai transmitir a comunicação, né? E você vai interpretar a comunicação. É por isso que é bom que você escute primeiro.
Se você estiver na mediúnica que eu estiver, eu vou dizer para você, aí é um suicida, aí é um capa preta, viu, Sandro? Às vezes eu falo para o médio, né? Falo também para o esclarecedor. Eu vejo que ele está com dificuldade. Olha, gente, tá aqui, já tiramos o chapéu dele, tiramos a capa dele, ele está revoltado. O que é que eu vou fazer agora? Vou dar um passe dispersivo, ó, tirando energia, ó. Dispersivo, não posso fazer doação. Essa coisa do doutrinador botar a mão aqui na frente do médium, meu irmão, não é isso, gente. Tira essa mão da frente do médium. Eu fico olhando no CECEM, todo mundo fazendo isso. E, meu Deus, aprenderam com quem isso aí? Aprendeu com quem? Todo curso eu falo que não é para botar a mão na frente do médium. Porque você nem sabe. Eu acho que deve ser assim, uma forma também de tirar a timidez, ou mesmo de ter segurança, né? Pegar o médium ali, o médium não puro, sei lá, alguma coisa. O pessoal já vem com a mão na frente. E aí começa a dar passe, às vezes dá doação. Começa com a doação, né? Mas, desculpa. Então, esqueça essa mão sua na frente do médico. Esqueça isso, bota essa mão aqui, ó, nas pernas. Por favor, não faça isso. Se você levantar a sua mão é para fazer um dispersivo. Se for um espírito, como era o escravo mesmo que estava precisando, aí eu fazer o quê, gente? Dava um dispersivo e depois doação para ele. Ok? Nesse caso aqui, ele é um espírito endurecido, cheio de vontade de fazer o mal para ser premiado, não é isso? Já tiramos o prêmio dele, entendeu? E aí agora vou dar uns passos dispersivos e vou dizer para ele que ele vai ter a oportunidade de conversar com os espíritos que estão aqui. Porque eu não tenho... Gente, o primeiro esclarecimento, o contato que ele tem com a gente, e ele vai ter o choque anímico através do médium, né? Você não pense que você vai fazer milagre, não. Pronto, vou doutrinar o capa preta, ele agora vai ficar do bem. Ele era do mal e agora vai ficar do bem. Não pense assim não, gente. Não é fácil você estar com a mente cristalizada ou a mente hipnotizada para o mal. Veja as pessoas encarnadas que insistem com uma coisa. Você conhece alguém que insiste com a mesma coisa, que não quer mudar? Já viu alguém assim, não? Eu conheço tantas assim. Dúvida aí, gente. O irmão está levando o capa preta, tá vendo? Ô, Sil, no caso, quando você desencarna, geralmente falam que é o nascimento espiritual e o familiar. Seria todas as vezes, depende do que você faça aqui na Terra, você tem esse privilégio ou não? Olha, tem um livro chamado O Último Adeus, de Luiz Sérgio. Eu li esse livro, ele relata o desencarne de um espírita, o desencarne de um católico, o desencarne de uma pessoa que era matador de aluguel. Ele fica relatando isso. Mas olha só, a misericórdia divina, ela existe. Então, nenhum de nós, seja do mal ou do bem, entre aspas, falando isso, né? Ou seja, uma pessoa que só pratica o mal, ela vai ter a oportunidade, sim, aí de ser convidado para o resgate. Mas só que a vibração dela é tão grande para o mal que ela não consegue e não percebe o bem do lado dela. Percebe? Ela vai perceber o mal. Porque o mal se comprazem. E na hora do desencarne, eles vêm buscar aquele outro dele lá. Então é muito difícil uma pessoa do mal desencarnar. Lembra que os sinais iguais se unem no mundo espiritual, diferentemente no mundo físico. Sinais iguais se repelem, sinais contrários se atraem. No mundo espiritual é o contrário. Bandido se encontra com bandido, se atrai. Bandido não vai se atrair com a pessoa boa. Então, na hora que ele desencarnar, ele vai encontrar com os deles, igualzinho a ele. E já leva logo para os afazeres do mal. Entendeu? Mas que ele tenha a oportunidade aí, desse momento, da luz estar presente, sim. Porque o desencarne, gente, quem faz é os espíritos superiores. Eles que têm conhecimento dessa cirurgia. Solta o bicho sai correndo. Pronto. Não tem jeito. Ele não vai querer
ficar perto de ninguém, anjinho, vai? Que só pensa no bem, orando, não vai querer isso. Ele vai ficar perto daquele que faz mal, que pensa no mal. Entendeu, Elaine? Ele tem um livre-arbítrio, assim na terra como no mundo espiritual. Então não pense que ele vai ser resgatado pelo anjo guardião e pela mãe dele. Vai estar lá, anjo guardião, a mãe dele, orando, e já sabendo que ele vai ser chamado para aquela região umbralina que ele pertence. Essa parte do espírito ser evoluído é só aqui na Terra ou em outros planetas também tem que evoluir Ah, tem as mesmas coisas também? existem os mundos felizes. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Vamos para o mundo de regeneração. Tá certo? Depois a gente vai para esse mundo feliz. Nesse mundo feliz só tem espíritos superiores. Oh, meu Deus. Então vamos se unir, Por gente. enquanto, a gente está aqui ainda na transição. Gente, Vamos se unir porque a gente precisa sair dessa zona, né? Vamos evoluir. Porque, nossa, é meio complicado. olha, uma mediúnica, como também um centro espírita, tem os guardiões. E quando a gente adentra na mediúnica, a gente encarnados e desencarnados também, é passado o psicocópio, que é um aparelho que verifica se você tem chip implantado em você, se você tem alguma energia presa no seu campo, que pode atrapalhar a mediúnica. Isso todo o trabalho é feito. E lá dentro existem equipamentos ali posicionados. É importante muito, até no Hermínio C. Miranda, ele fala também que é bom a gente manter aquela posição. A gente não faz isso no CECEM, não deixa a cadeira marcada para ninguém. Você pode estar sentado hoje aqui, outro ali. Tem gente que senta no mesmo lugar. Você pode ver na mediúnica que senta ali no mesmo lugar. E ali, gente, os espíritos vêm com o equipamento e colocam na cabeça do médium, no perispírito dele, conecta para ele aumentar a vibração, para ele chegar numa elevação, ou mesmo baixar um pouco a vibração dele para aquele espírito de baixa vibração também da comunicação. Então tudo tem um cuidado, é bem organizado, uma mediúnica. E o doutrinador, o esclarecedor está ali sendo também, às vezes, coloca aparelho nele. Porque o danado não consegue se concentrar. E aí, bota-se aparelho. Que tem gente que não consegue de jeito nenhum se concentrar. Fica ali olhando para a cara do espírito da comunicação e olha assim, e agora? Eu falo o que mesmo, hein? Aí quem está do lado ajuda, né? E aí? Perguntas? Assim, viciante, se a pessoa ficar normal, você fica vicioso, né? É porque você está falando muito longe aí do microfone e está um ventilador ligado, se eu não me engano. Está um barulho enorme, não dá para ouvir. Vocês estão ouvindo, gente, a pergunta dela? Pode repetir para mim? Por exemplo, tá iniciando, né? Isso, você vai ficar com uma certa ansiedade, né? Se vai dar certo, como é que vai. Isso atrapalha também. Atrapalha, você tem que confiar nos espíritos, né? Você tem que ter a fé e confiar neles. E vocês vão ser intuídas. Ligiane perguntou dos ovoides. E infelizmente não tem ovoide aqui, velho. Não veio para cá, viu? Lá a gente tem os 3 espíritos, além da minha filha, que ela disse que é minha filha, vou chamar ela de filha, né? Está aqui, Cecília, está aqui do meu lado, aqui, ó. Olhando para vocês, rindo. Além dela aqui. Eu vi que ela corre, olha pra câmera, corre novamente. Então, gente, se for um ovoide, primeiramente, ele não tem 2 olhos, só tem um olho só. Coincida o nariz com a boca. Parece um capacete de moto. Capacete de moto tem a viseira que cobre nariz ou os olhos nossos. Pô, é a mesma coisa, mistura. E parece um capacete. No formato mesmo. É na forma de ovo. Tem muitos ovoides que vai para o mundo espiritual, vai para as câmaras de retificação do perispírito, né? Reformar. Aí vai vir na reencarnação as propostas para recomeçar a reconstruir o perispírito e o corpo físico também. Muitos deles vêm com a cabecinha bem pequenininha, um corpão grande, parecendo um ovo mesmo. Já viu gente assim? Com os bracinhos pequenininhos? Já viu alguém assim, não?
com o braço pequenininho e o corpo aqui parecendo um ovo assim, ó. Cabeça pequena. Já viu algum por aí encarnado? Vem deformado, gente. E encarnam e ficam deformados. Às vezes muito magrinho, todo, a cabecinha pequenininha assim, todo corradinho, todo descompensado. Tamanho de braço, tudo, todo descompensado. Aqui bem perto de eu moro, já vi eu vi uma pessoa encarnada que ele era ovoide. Super, super diferente, gente. Super diferente. Ele é lindo para aqueles ovoides que tá todo destruído, né? Ele já tá lindo. Para nós que não somos ovoide, ele tá feio ainda, né? Não tá no aspecto padrão do corpo físico, né? Dúvida, gente? O espírito vem, o espírito vem todo pegando fogo. Estava dentro de um prédio, o prédio pegou fogo, ele vem todo pegando fogo, queimado, gritando que está com fogo. Você faz o quê? Acalma e coloca o quê, Pedro? Para apagar um fogo numa pessoa, ele bota o quê? Cobertor. Olha aqui o cobertor. Está apagando fogo. Fique calmo, o irmão está colocando equipamento em você aqui. Vai, calma, 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 calma. Olha o fogo, está acabando, tá vendo? Não está sentindo, mas está sentindo só queimando um pouquinho, mas já está trabalhando aí. Pronto. Começa a acalmar ele e começa a colocar aí o que é necessário para apagar o fogo. Oi, gente, você ia falar aí? Era, teve um casal de gêmeos que eles nasceram com alguma coisa genética, né? Que eles vão envelhecer mais rápido, morrer mais rápido. Porque eu tava tentando lembrar o que levou eles a vir nessa condição. Tem a lei da ação e reação, a gente falou dela, né? Que é um dos princípios da doutrina espírita. Gente, todo mundo cansadinho aí, né? Outros já dormiram, já acordaram, já voltaram. Ana Cláudia está com a presença de um espírito, está deixando ela triste, chorona, desesperada. Esse espírito está do lado dela aí, estou vendo aqui. Ele está aí do lado dela, né? Eu acho que ela discutiu com alguém ou tomou aquelas ditas histórias, né? Tomou uma porta da cara, né? Decepcionada com alguma coisa. E aí atraiu essa entidade, está perto dela. Como é que eu vou falar para essa entidade agora, gente? Ela está aí perto dela. O que eu falo para ela? O que vocês falariam? Ela se aproximou dela porque ela está pensando igual a ela, não está? Sinais iguais no mundo espiritual se atrai. Ok? Então está pensando igual a ela. O que você falaria para ela que está triste, desapontada, chorona? Você fala o quê? Vixe, mulher, vai tomar um banho. Bola para cima. Pensamento positivo. Não é assim? Vocês falam como? Diga para Ana Cláudia para ela ficar esperta aí. Para ela mudar o pensamento dela. Para ela ficar. Olha ela sorrindo agora, tá vendo? Veja. É uma entidade no formato de mulher. Tá ali. É uma jovem como ela, né? Não quer ela bem. Entendeu? É de outra existência corpórea dela. Portanto, se tornou-se uma obsessora dela, né? Ela pode doutrinar pelo pensamento dela, esse espírito, conversando com o seu mentor e pedindo para intervir. Não você conversando com o espírito diretamente. Você só conversa com o espírito se ele estiver no campo do médium, e o médium dando comunicação. Entendeu? Então tá aí. O que eu vou falar para ele aqui? Primeiramente, eu estou dizendo para ela, né, para esse espírito, que tem alguém esperando ela, que quer conversar com ela. Sabe quem é esse alguém, gente? Lajedo, tá aí bem pertinho dela. E que ela vai ser conduzida. Não está gostando da ideia, não quer sair de perto dela, está chorando, agarrado no pescoço dela, ela está sentindo dor no pescoço, dor de cabeça.
Está sentindo arrepio aí, né, Ana Cláudia? E o espírito está sendo levado assim, dessa forma. Está tirando do seu campo e levando. Então, não tem jeito, gente. Tem outras formas que a gente tem que usar o quê? A autoridade. O espírito vem, não sei o que, não vou falar nada com ninguém, não. Tá bom, você não vai falar nada? Tá bom. O irmão está aqui, meu irmão, por favor, leve ele. Quando você quiser falar, você volta. Entendeu? Ou tá aqui do lado e diz, não vou sair, não tem que mentir. Tá bom, então o irmão vai te convidar para você sair. Ou vem através dela, ela chegou no centro pedindo ajuda, fizeram a fichinha dela, foi para a mediúnica. Quando chamar o nome de Ana Cláudia, né, que a gente faz isso, chama a fichinha lá, o doutrinador chama o nome dela, e aí os espíritos estão ligados a ela, prejudicando a ela, naquele momento é tirado do campo dela e colocado no campo do médium. E aí há a comunicação, o espírito vem revoltado, diz, por que quer ajudar ela? Você fala o quê? Por que você quer ajudar ela? Ela me fez tanto mal, por que quer ajudar ela? Ele vai dizer isso para você, você fala o que para ele? Ela precisa de ajuda, meu irmão, você não, é assim que você vai falar? Esqueça ela por um instante. A proposta nossa aqui é outra, é para você. Minha irmã, deixe de sofrer. Hoje vão lhe dar a oportunidade para que você tenha um novo rumo, que você tenha uma nova caminhada, entendeu? E aí dá essa proposta para o espírito. Veja que a Ana Cláudia já melhorou, o estado dela melhorou, está mais tranquila. Demora muito para dormir, porque esse espírito sempre vem nesse horário para ela. E nesses momentos que ela tem essas contrariedades aí. Bom, gente. No caso, sempre fala em relação ao amor, né? Acho que eu já vi uma vez você falando com o espírito e sempre fala do amor, né? Da oportunidade que ele tem também de melhorar. Também. A gente vai dar uma finalizada aí, né? E agradecendo a vocês pela confiança. Agradecendo aí aos bons amigos espirituais que confiam nesse trabalho, né? Que confiam em todos nós. A gente vai agradecendo a todas as entidades, né? Ligadas a nós, mentores, guias espirituais, que nos ajude, né? Sempre. E a todos os candidatos a futuro doutrinador, esclarecedor, como queira falar, que tem a oportunidade de ajudar pelo seu amor, pelo seu carinho, entendendo que a oportunidade é essa. Lembra que a gente está despertado. Tudo no tempo certo. Nós estamos no tempo certo. Assim, vamos agradecer e vamos finalizar o nosso estudo, agradecendo a Jesus e pedindo para Ele que nos dê esse diploma hoje de esclarecedor, nos dê a oportunidade de ser discípulo dele sempre. Agradecendo a nossa Mãe Santíssima, a Maria Dolores, a Lajeado Grande, a tantos outros espíritos que aqui se encontram. A Ana Clara, né, está aqui. Maria Clara, né, como ela disse. Agradecendo a energias que foram nos dadas nesta noite e os conhecimentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai de todo mal. Gente, o CECEM, sempre de portas abertas. Nós estamos voltando em 11 de fevereiro, o sábado, a gente volta às atividades. Quinta-feira agora a gente tem essa reunião mediúnica, como limpeza do campo dos médios, né? Preparando para os trabalhos que vão retornar breve. Eu vou só dar um stop aqui na apresentação. Acho que Isis quer falar um pouquinho com vocês aí.